Marchiori do GE. Globo. Primeiro, parabenizar, né, por toda essa campanha. Mesmo que hoje a gente fale sobre a eliminação do Bahia, eu acho que a gente tem que levar isso de uma maneira positiva por toda a história que foi feita. Eu queria que você falasse um pouco, avaliasse esses 2 jogos e toda essa campanha que o Bahia fez, que foi muito histórica. 2 jogos foram muito difíceis contra o Corinthians, com alguns destaques da equipe do Bahia. Como que você avalia todo esse trabalho? Obrigada. Boa noite, Helena. Obrigado pela sua pergunta. A eliminação, ela é um momento, sim. Sempre algum time vai ser eliminado e outro vai passar, isso é natural. É óbvio que nenhuma equipe quer ser eliminada, mas eu trago para as atletas o que a gente tem batido muito na tecla, que é o aprendizado e evolução constante. Eu consigo ver essa evolução. Desde quando a gente chega no Bahia, muitas coisas foram evoluindo. Hoje, por exemplo, em condições de ataque à profundidade, a gente terminou o primeiro tempo com 6 finalizações, o Bahia com 7 finalizações, o Corinthians com 7 finalizações. Melhoramos muito alguns aspectos. E é notório que a gente ainda tem desenvolvimento, isso é muito claro e é sabido. Afinal, nós pegamos atletas que vieram de uma segunda divisão, com muita vontade, mas ainda com uma ausência de expertise e de lastro, que faz parte do futebol. Quando a gente fala ainda do futebol feminino, as mulheres elas são impedidas de começarem jogando. Se nasce seu filho hoje, normalmente tu vai dar uma bola sem envolvido no futebol. A mulher tende a ganhar uma boneca, aí depois vai ganhar uma maquiagem, não sei o que lá. Até o momento que ela se identifica como querer ser jogadora de futebol ou como gostar de bola. Então, a vivência já é muito mais tardia. Então, eu estou muito orgulhoso dessa equipe, muito orgulhoso de cada atleta, das que não estão aqui, das que passaram pelo processo desde o ano passado. Nós sabíamos que nós chegaríamos e nós chegamos. Não é como nós gostaríamos, mas por ano que vem vamos buscar passos ainda maiores e eu tenho certeza que vamos continuar fazendo história. Felipe, boa noite. Aqui é a Mariana do Fute das Minas. Felipe, você falou recentemente que você quer usar o futebol, não só no futebol, né, dentro de campo, mas também como uma revolução, né, como algo fora dele. Eu queria que você falasse como você acha que essa campanha do Bahia, né, e tudo que o Bahia fez nesse campeonato, até revelando algumas jovens jogadoras aí para o cenário nacional, pode contribuir também para isso. Obrigada. A tua pergunta me arrepiou aqui, porque quando você tem propósitos na vida, as coisas elas ficam muito mais claras. Poder fazer uma transmutação em relação à nossa sociedade é algo que todo mundo pode no seu dia a dia, no seu trabalho. O futebol, ele é uma ferramenta muito importante para isso. O Bahia, com esses passos que foram dados, e ainda são passos pequenos para aquilo que a gente visa e para aquilo que a gente tem de ambição, ele mostrou que com todas as diversidades que existem, culturais, sociais e todas elas que tem, que é possível acreditar e fazer melhor. A gente mostra hoje, eu tive a oportunidade nessa semana aí com a Carol, acompanhar um projeto de futebol feminino, e aquilo me lembrou muita coisa da minha vida, assim, mas poder ver, deve ter lá umas 26, 27 meninas, meninas de 14 anos, 13 anos, jogando bola, lutando por um sonho, cara, a gente sabe que a gente representa muita gente. Então, o que o Bahia tem feito, ele tem estimulado muitas mulheres a acreditarem, independente do que for, independente da raça, independente das fragilidades que tem. Eu creio que a gente vai continuar dessa forma. Nós temos agora a Copa do Brasil e o Campeonato Baiano, vamos virar a chavinha, tem também a Copa Maria Bonita. Então, é buscar fazendo essa história dentro e fora de campo para que isso perpetue por muitos anos, e aí quando daqui 10, 15 anos eu falo, lembra como começou o Bahia, agora é isso, vai ser assim. Espera aí que eu estou tentando administrar aqui. Boa noite, Felipe, Suleima Sena, do Donas FC. Primeiro quero parabenizar pela campanha do Bahia, acho que para quem acompanha o time não se surpreende, né? Desde a Série A2, conquista do Baiano, final da Ladies Cup, então não se resume apenas a chegar às quartas de final, mas um grande feito para uma equipe do Norte e Nordeste, fazendo história. Queria voltar um jogo, né? Lá no Batistão. O Bahia jogou hoje a sua segunda partida fora de casa. As duas principais, ouso dizer, partidas do Bahia na história
esses 2 jogos contra o Corinthians, e ambas fora de casa, né, lá no Batistão, inclusive com um grande número de torcedores do Corinthians, obviamente. Seria muito diferente se fosse em Salvador. E eu queria, eu sei que não está fora da sua alçada, mas eu queria saber sua opinião, quanto isso pode ter influenciado também você jogar fora da sua torcida. O Bahia jogou com a Ferroviária na Fonte Nova, teve um público super interessante, a postura do time também correspondeu. Eu queria que você falasse se influenciou também você jogar 2 partidas decisivas, as mais importantes do time na história, fora de casa. Obrigado pela sua pergunta, Zé. Certamente influencia, né? O futebol é sistêmico, todos os processos eles influem de uma maneira. A temperatura hoje influenciou, como a temperatura mais quente influencia, tudo influencia muito. Quando você joga fora de casa, tem muitos elementos, o desgaste de viagem. Então a gente faz uma viagem completamente desgastante, que pra gente, nós optamos por fazer de ônibus, e você vai falar, poxa, por que esse ônibus? Seria ainda um pouco mais confortável, porque infelizmente para ir para lá, muitas vezes a gente tem que fazer escala, e aí você faz uma escala em São Paulo para bater, isso fizemos o ano inteiro. O ano inteiro tem sido, você faz escala em Brasília para ir para Amazonas, escala em São Paulo para ir para o Rio Grande do Sul, isso é desgastante. Mas é a luta que a gente tem, como eu estava falando agora, das nossas dificuldades, né? Essa luta, a luta que as mulheres passam ao longo do tempo, nunca foi fácil para uma mulher. Uma mulher, quando se vai para um ambiente de trabalho, tem muitas coisas que vêm por trás disso. São essas adversidades que estão agora aqui. Então, certamente, quando a gente joga contra a Ferroviária, o apoio da torcida foi emblemático lá. Você vê a postura, como você falou, muda-se muito. Muda, não tem jeito. E a gente tenta suprir isso da maneira que dá. Então, quando vem para o vestiário hoje, por exemplo, e aí? Ia tentar a gente fazer o papel do torcedor, do motivador. Então, sempre atrapalha. Eu vejo que o Bahia tem feito planos de curto, médio e longo prazo para resolver todos esses problemas. São algumas travas culturais que elas existem, e não só no Bahia, existem em todos os times, existem no Brasil, e eu não posso falar, não tenho uma dimensão para falar do exterior. Então, essa luta não é só nossa, essa luta é de todo mundo. Você vê que agora mesmo o próprio Corinthians mandou o jogo aqui no Pacaembu, que é a casa do Corinthians também, e não mandou na Arena. Então, é algo que a gente tem que ir lutando aos poucos, não atrapalhando o gramado, não atrapalhando nenhuma categoria, mas cada vez mais as mulheres dentro de um cenário ótimo para desenvolver cada vez um futebol melhor. Então é importante sim a gente repensar cada vez mais isso daí para que o futebol feminino evolua. Boa noite, tudo bem? Laura Testa aí de mão. A gente sabe, né, toda a força que o Corinthians tem em relação ao futebol feminino. Queria que você comentasse qual foi a maior dificuldade do Bahia para enfrentar esse adversário, tanto em Aracaju quanto aqui no Pacaembu hoje. Boa pergunta, Laura. Como eu disse, são várias dificuldades sempre, né? O Corinthians é um time muito forte, que tem muitas variações de atletas, você substitui e consegue manter padrões, níveis de jogos, mas a gente sempre soube disso. E o que o Bahia almeja, em algum momento ele vai encontrar clubes, né? Porque nós queremos coisas grandes, e para coisas grandes nós temos que cada vez mais duelar com clubes grandes. Eu vejo que talvez a maior dificuldade é essa ausência ainda de expertise, e ela é natural. Você tem atletas que vivenciaram menos esse processo. O nosso time, se você for pegar atletas que vivenciaram uma quarta de final de um brasileiro, é baixíssimo, é um número muito baixo. Isso muda. Eu tenho certeza que você, na sua primeira entrevista, talvez tremia, estava ansiosa, esperava, porque como talvez hoje é super natural elaborar uma questão, é expertise. Não sei quantos você já fez, e por aí vai com cada um. Eu acho que essa é a maior dificuldade, é você fazer com que atletas com menos minutos treinados e jogados em sua vida, enfrente atletas que já estão no cenário nacional há anos, como Tamires, como a Zanotti, entre outras atletas, e que tem toda uma experiência, tem todo um know-how de como fazer. É isso, eu acho que são várias, mas se eu fosse elencar uma, essa é a maior, é a ausência de expertise para você competir, mas mesmo assim eu acho que elas foram bravas demais, porque da maneira que elas se colocaram, eu tenho muito orgulho desse grupo.
Obrigado pela sua pergunta, Vila. Felipe, boa noite. Gisele Corrêa do Lance. Primeiro, parabenizar pela sobriedade dessa entrevista, né? Pela forma que você elabora as questões. Acho que está todo mundo aqui muito feliz e surpresa. Não por desconfiar da sua capacidade, mas é porque é difícil a gente ver tanta desenvoltura. Que bom que você não é jornalista, senão estaríamos alguns desempregados, inclusive eu. Mas eu queria te perguntar em relação a projeto, porque você falou muito de projeto, de ambição do Bahia do ano que vem. Eu quero saber se já tem uma renovação encaminhada, como é que está esse diálogo? Obrigado pelo elogio, obrigado aí pelas palavras. Eu bato muito na tecla do projeto porque eu tenho 21 anos de carreira voltada para o futebol fora de campo e um pouco antes, numa qualidade muito inferior, né, porque eu não deveria ser um atleta muito bom, mas, enfim, dentro de campo. E eu jamais vi um clube pensar de uma maneira tão humana e competitiva ao mesmo tempo. É difícil você fazer isso, porque por vezes você vai cobrar, tem que jogar, tem que fazer, não sei o que lá, e o lado humano fica. E aí você vê como vários atletas recentemente, com caso de depressão, você vê, por exemplo, Simone Biles, que eu acho que talvez foi o mais emblemático dos casos. Então, o Bahia tem olhado o ser humano, e isso é muito legal. O Bahia, ele olha os profissionais como um todo, então isso ajuda bastante. O projeto, ele, como eu disse, ele é muito claro. Você vê que as contratações, elas são muito bem pensadas, elas são muito estudadas, elas passam por níveis de cadeias para uma aprovação, então não é só a cabeça do Felipe. Eu venho aqui, de repente, amanhã eu não estou aqui, e fica um jogador que, de repente, uma jogadora que não vai ser utilizada, como é muito comum isso no futebol brasileiro, por anos isso aconteceu, principalmente no masculino. Então esse projeto ele tem sido muito bem desenhado e capitaneado pela Carol, e aí com toda a diretoria, para que a gente faça, de uma maneira ambiciosa, ações sólidas, e dentre elas o que tange a minha pessoa. A gente tem conversado, como já falei anteriormente, sobre parte de renovação. Eu sou muito feliz no Bahia, muito feliz e talvez completamente feliz. Passei por vários outros clubes e é difícil isso, porque um clube talvez ele te dê uma estrutura melhor, mas talvez você não tenha uma diretoria que dá um suporte necessário para o futebol feminino. E o suporte não é simplesmente colocar num campo, é um todo. É desde a alimentação, desde a parte nutricional, fisiológica, entender quais são as necessidades. E eu nunca vi um clube fazer dessa maneira. Então, sim, nós estamos conversando cada vez mais para isso, para que esse casamento perdure por mais tempo. A minha vontade, como sempre, foi fazer história aqui no Bahia. Quando eu abdico do clube anterior para vir para cá, era com essa clareza. Uma clareza de que, dos meus objetivos, que são muito claros onde eu quero chegar, que eles sejam atingidos o quanto antes, e o Bahia ele vai ser certamente um clube que vai me acompanhar para lá, e certamente eu vou levá-lo em patamares cada vez mais altos. Felipe, teu xará aqui do Entre Linhas. Gostei do nome. Obrigado. Queria que você falasse um pouquinho da Iane. O Piscinato acabou de vir aqui, elogiou muito, ela fechou o gol lá em Sergipe, em Aracaju. Hoje também teve uma participação, infelizmente com a derrota, né, com os 2 gols, mas não falhou, né, 2 golaços, 2 petardos que não dava para pegar, nem se tivesse um goleiro ou 2, 3 goleiras no gol, impossível pegar. Uma goleira nova, veio da Ferroviária, mas vem numa crescente, né? Sim, eu acredito muito que a fator idade, já falei isso algumas vezes também, ele não é determinante. Ele não é determinante. Ele te traz expertises e vivências, como eu falei. No entanto, ele te ajuda, se você conseguir, paralelo a isso, fazer trabalhos qualificados. Eu preciso falar do trabalho do Felipe, que é o preparador de goleiro. É nome também. Tem feito um ótimo trabalho em relação a Iane, as demais goleiras, a Nájila, por exemplo, uma atleta que vem evoluindo bastante, talvez desde o momento que eu cheguei, eu já falei isso aí até para o grupo, foi a atleta que mais evoluiu ao longo do processo, então isso é muito bom. A Iane, ela tem algumas peculiaridades que são muito interessantes. Uma delas é a vontade de vencer, a vontade de crescer, e eu vejo isso diariamente no seu treino, na sua vontade, a maneira que ela se coloca. Isso nos traz segurança, a gente sabe,
evidentemente, para defender o gol é ela e mais 10. Os gols, assim, uma excelente batida da Érica, dava para a defesa já ter saltado forte, isso foi uma das coisas que nós trabalhamos do primeiro jogo para cá, porque aconteceu tanto no o gol da Zanotti no último jogo, a gente deixa de saltar nos momentos antes, não na Zanotti, porque até tinha, mas antes entra a bola dentro da área, as atletas não tinham voltado, nós melhoramos esse jogo, mas ainda não o suficiente. E sim, a Yane é, para mim, uma das melhores goleiras do Brasil. Eu falo isso já faz um tempo aí. O Lucas falou muito bem, se comentou para vocês a respeito dela. Não é a primeira partida que ela faz assim. É uma atleta que eu acredito que merece uma chance na seleção já há um tempo e respeito todas que estão lá, a Lorena, a Cláudia, a Camila e qualquer uma. Mas é uma atleta que merece começar a vivenciar um processo de convocação pelo que ela tem apresentado, assim como todas, e aí eu acho que cabe ressaltar, a profissão treinador de goleiros entra no futebol feminino muito tardiamente, e isso está diretamente relacionado ao desempenho. Então você vê falhas, por exemplo, hoje a Yane, a gente tentando fazer um jogo na construção, entrega 2 bolas, e eu falo para elas, faz isso, a gente não treina isso? Faz. Se errar, é minha responsabilidade. Perdoe, gente, eu bati no microfone. Se errar, é minha responsabilidade. Mas vamos fazer o que a gente treina. E faz, e é assim que evolui. Não tem outra alternativa. Então, sim, é uma atleta sensacional que tem evoluído. Ainda bem que nós a renovamos. E espero que ela continue assim como outras goleiras. A gente já está trazendo mais uma agora no mercado, deve chegar nessa próxima semana. E vamos seguir. Mas já fala o nome, então. Eu quero ver soltou aí? Quero ver quem estudou. Já que perdeu a bem Dida. saber, não, eu vou deixar na já que a Dida foi embora. É justamente isso, é algo que a gente estava acompanhando. Eu vou até falar da saída da Dida, acho que é importante falar. Está relacionado com o que eu mencionei antes sobre o bem-estar de todos, o olhar humanizado no processo. A Dida, dentro de um processo, ela chama a gente para conversar e num grau de... como é que eu posso dizer? Num grau de vontade de querer ter mais jogo por conta da sua idade já, foi completamente honesta conosco, e o Bahia conversa com ela, entende, fala, olha, nós só precisamos ajustar, nós temos um número reduzido de atletas, a gente consegue um acordo muito positivo para esse processo, e como já estávamos monitorando algumas atletas, já encaminhando no mercado, eu acho que é isso, a importância é isso. Ter um elenco, e aí, novamente, como a Carol conduziu essa saída, é sensacional. Ter um elenco saudável mentalmente, emocionalmente, com atletas que queiram estar inteiramente dentro do processo é importante. Quando você vê alguém que está para baixo, a gente tenta jogar para cima, mas se não dá por alguns objetivos, algumas coisas, a gente tenta trabalhar de uma maneira muito positiva isso. Então, eu te desafio agora a descobrir quem é, hein? Vamos ver. Felipe, rapidão. Bruno Petro do meu timão, você falou antes dessa partida, em uma entrevista, que talvez seria o jogo mais importante da sua vida, em sua carreira. Eu acho que agora a tendência do Bahia ter mais jogos assim, crescer. Então, o que o torcedor, não só tricolor, mas corintiano, que é amante do futebol feminino, torcedor que acompanha diariamente, o que pode esperar do Bahia para os próximos anos? Pergunta legal, cara. Ele, de fato, foi o jogo mais importante da minha vida. Eu tive jogos que foram muito importantes. Fui campeão paulista com o Santos, isso na categoria de base, quando o Santos não tinha nem vencido o São Paulo, e o São Paulo, na base, nós sabemos que é muito forte. Ele tinha já 5 títulos, se eu não me engano, do Paulista, a gente ganha de uma maneira muito legal. Entre outras vivências, classificação de Cruzeiro exatamente pela primeira vez, assim como fizemos aqui no Bahia, levar o Cruzeiro para essa fase da competição, contra o mesmo Corinthians. Agora, no Flamengo, recentemente, participar do processo de ser campeão brasileiro sub-20 com o Flamengo, num time que desenhei a dedo, construí a dedo igual aqui. Só que essa partida, ela foi a mais importante por um fator só. E dentre eles pegar um clube que está vindo de uma Série A2, que normalmente o Bahia, em seu histórico, subia e tinha um descenso, subia e tinha um descenso, manter mais de 50% do seu elenco e conseguir não só se manter, que é o que a maioria das equipes faz, mas também competir lá em cima,
é sim o jogo mais importante, eu tenho um orgulho. O que esperar é a continuação disso, é esperar jogos mais competitivos, é esperar mais agressividade, um entendimento tático melhor, uma relação com a bola. Eu acho que vocês viram, por muitas vezes, a gente tinha uma possibilidade de uma transição, no primeiro jogo tivemos 6, de transição e errava uma tomada de decisão, normal, faz parte do processo. Tem atletas, como eu falei, que esse lastro, ele precisa ser desenvolvido, está sendo desenvolvido. Então, espere isso, uma evolução sistêmica, uma evolução de entendimento de jogo, do micro, do médio, do macro espaço, uma evolução no entendimento coletivo. Então, é isso. E muita competitividade, e novamente nos espere brigando pelo topo, que é isso que vocês vão ver o Bahia com frequência. Felipe, boa noite. Fernando Ramos do Sou Mais Bahia, aqui em São Paulo, acompanhando também o futebol feminino. Queria perguntar para você, velho, como é essa relação com o torcedor? O que é que o torcedor do Bahia pode esperar do futebol feminino, dessa equipe, e como aproximar cada vez mais a torcida do Bahia para as mulheres de aço, né? Para que a torcida se engaje cada vez mais e faça a festa tão linda como fez na partida contra o Juventude, por exemplo, na Arena Fonte Nova. Queria que você comentasse um pouco dessa relação com o torcedor, né? Fernando, representatividade, eu acho que eu definiria dessa maneira. Que o torcedor sinta-se representado. Eu acho que o torcedor que assistiu hoje, se é aquele que acorda pela manhã, que fala assim, pô, eu tenho que trabalhar, ralar, fazer isso e aquilo, a gente brigou até o final. A gente tentou muito, duelou, buscou o nosso melhor. Assim como todo e qualquer torcedor, nós somos falhos e vamos falhar. Mas cada vez tentando fazer melhor e corrigir isso daí. Esperar soluções como essas, de tentar cenários mais próximos para que o torcedor acompanhe em loco, como aconteceu na Arena contra a Ferroviária. Isso tem sido uma briga constante, a gente tem tentado isso. Esperar que a gente reflita e evolua diariamente para que jogos melhores, jogos mais agradáveis sejam feitos e cada vez mais competitivos e certamente triunfantes. Felipe, boa noite. Gabriel Botário do Campo Delas. Hoje o Bahia encontrou muitos erros na saída de bola, muitos erros em criação e principalmente na finalização. E eu acho que você, obviamente, vai conversar com elas para não repetir esses erros dentro do próximo jogo, que é contra o Atlético Mineiro, que está vindo numa crescente também muito legal na Série A2. Queria entender, você falou que trabalhou com os erros do primeiro jogo para esse jogo de hoje. Eu queria entender o que você trabalhou no último jogo, o que você trabalhou nesse jogo de agora e quais são os erros que você também tem que arrumar aí para o próximo confronto. Sua pergunta, ela me remete a uma frase que eu falo com frequência. Futebol é o jogo do erro. Com muita frequência, vai ter muito mais erros do que acerto. Se você for pegar, por exemplo, no jogo anterior, nós fizemos o total de 4 finalizações. Dessas 4 finalizações, 2 no gol e uma foi gol. Você fala, nossa, um aproveitamento de 25%, sensacional. Nesse primeiro tempo, a gente faz 6 finalizações, das quais 4 vão em direção do gol. Então, o erro, ele faz parte do processo. O que você tem que fazer é aprender com esse erro e evoluir. Alguns que nós já corrigimos nesse jogo, o encaixe de área, que foi responsável pelos gols no primeiro jogo contra o Corinthians. A Zanotti fez alguns gols, a Johnson fez os outros gols, por ausência de dificuldade no encaixe de área. Ele repetiu, só que numa menor frequência, nesse segundo jogo. E agora, no último jogo que nós fizemos, aliás, segundo jogo contra o Corinthians, né, no primeiro jogo dessa fase, ele aconteceu com menor frequência e hoje também um pouco menor. Ainda uma dificuldade, a cobertura de profundidade também tem melhorado, o pé na bola em corredor lateral. A gente está em constante evolução. Quem acompanhou lá atrás o Campeonato Baiano, quem acompanhou o Campeonato Brasileiro dia 2, que eu já havia sido sondado pelo Bahia antes e eu tinha optado ir para outro clube, acompanhei. Então vi todo o processo. Então é o que nós temos feito, é corrigir. O Atlético é um time que tradicionalmente no futebol feminino sempre competiu na tabela, na parte de classificação. Certamente a Fabi tem feito um trabalho muito bom lá na sua chegada. Nós vamos corrigi-los, entender o que o Atlético pode nos trazer
identificar quais são as fragilidades que nós apresentamos hoje e corrigir ainda mais, é da sequência. O trabalho, ele continua. O erro de hoje aqui, ele já foi diminuído comparado com o primeiro jogo, por exemplo, lá contra o Inter. Não tem jeito, eles apresentam com frequência, porque o futebol é o jogo do erro. Se você for falar em quantidade de erros, por exemplo, no jogo anterior, eu não lembro exatamente esse número, acho que o Corinthians fez 26 finalizações. Foram só 2 gols? Vai falar, poxa, errou pra caramba. Mas é isso, porque é o jogo do erro. Obrigado pela sua pergunta.